Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui do programa Educação Escolar. Aqui, neste programa, tu podes encontrar as ferramentas e as estratégias para impulsionar os resultados escolares da excelência do teu filho ou da tua filha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa-me apresentar, para quem ainda não me conhece. Quem me conhece vai continuar a ouvir-me. O meu nome é Nelson Ramos, eu sou consultor e coach escolar e ajudo pais com filhos a partir do 5º ano escolar a transformá-los em alunos ou alunas nota 5. É isso que eu tenho feito ao longo destes últimos anos. O tema 2 que nós temos é, como está aí, da crítica ao elogio, o que eu não sei e o meu filho evita dizer. Este é um tema polémico, já começamos na semana passada, falar um bocadinho daquilo que é o poder do elogio, mas na perspectiva dos pais, porque é que os pais, entre aspas, têm tanta resistência em elogiar ou valorizar o comportamento ou as atitudes dos filhos, e hoje eu vou-me centrar mais nos filhos. E é interessante que eu, como disse na semana passada, que eu li um estudo que dizia que por cada 7 críticas que o pai americano fazia, apenas elogiava uma vez. Ou seja, em 8, 7 era para criticar e uma era para elogiar ou valorizar. E vamos perceber o impacto que isso tem nos nossos filhos, ou pode ter, e como é que nós podemos mudar e, acima de tudo, como fazê-lo. Que acho que isso aqui é importante. E antes de avançar, também gostava de fazer aqui um ponto de ordem. Né? Eu gosto muito de partilhar, e aquilo que é o conteúdo que eu vou partilhando é conteúdo de valor. Conteúdo que não é uma coisa que eu li num livro e agora estou-te a explicar. Não. Já são vários anos a aplicar o que eu aprendo, a testar e a ver o que resulta e o que não resulta, o que é mais rápido e o que pode levar mais tempo. Mas, acima de tudo, o que tu vais encontrar aqui é a linguagem muito simples, muito corrente, muito de conversa entre pais, mas que, acima de tudo, que funciona. E eu gostava que quem vá aproveitando, e tu que estás desse lado a escutar-me, e eu quero que estejam aqui pais que verdadeiramente aprendam. E como é que nós aprendemos? Eu escuto algo, aponto e eu vou testar, vou experimentar, vou colocar em prática com o meu filho ou com a minha filha. Eu costumo dizer isto. Grandes ideias no papel nunca deram grandes resultados. No papel, elas provavelmente funcionam como uma maravilha, mas a realidade não mostra isso. Então, se tu és aquele pai ou mãe que gosta de ver estas palestras, já me conhece até, e diz, Nelson, é espetacular, gosto muito de ouvir, mas não aplico, provavelmente vais encontrar outra coisa muito mais interessante para fazer nesta meia hora, 40 minutos ou uma hora que vamos estar, muito mais interessante. Podes, olha, vai dar futebol, podes ir ver futebol. Se estás no Facebook, podes continuar a fazer scroll. Portanto, vais encontrar muitas outras atividades interessantes do que estar a ouvir. Porque eu verdadeiramente quero que esteja aqui pais ou profissionais que queiram aprender algumas dicas, algumas estratégias que possam colocar em prática, seja em casa com os filhos, com familiares ou até em contexto escolar. E sim, porque o conteúdo que eu dou aqui é conteúdo que eu trabalho com pais que me contratam para fazer sessão personalizada, individualizada, seja com os filhos, seja com eles. Portanto, eu não quero, vou ser sincero, não quero ter apenas curiosos aqui que estão a ver. Nada contra isso, mas provavelmente vão aproveitar muito mais este tempo para fazer outras coisas. E aqui, mais vale, como eu costumo dizer, mais vale ter meia dúzia de pessoas que querem do que ter 1000 e a maior parte acha interessante, mas depois não coloca em prática. E eu tive a ouvir uma palestra, uma live do Nelson, espetacular, mas olham para os teus filhos e assim, ui, espero que o Nelson tenha te ensinado isso, porque pelo que eu estou a ver não está a resultar nada. Portanto, mal por mal, a sério, sou muito sincero e quem me conhece sabe que eu sou muito frontal. Gosto muito de brincar, gosto muito de estar na conversa, mas quando eu tenho que dizer, eu digo e às vezes nem meço e às vezes, provavelmente às vezes sou um bocado duro. Mas eu prefiro que dizer as coisas na cara, está dito, dói, mas está dito. Portanto, mais vale, se tu tens curiosidade, gostas de estar só para ouvir, vais encontrar outras atividades. Se queres aprender e queres colocar em prática com os teus filhos, como os pais costumam dizer, são a coisa mais importante da minha vida. Imagina se não fossem. Então, estás no sítio certo. E aqui vais aprender. Então, o que é que eu quero partilhar convosco? No seguimento da live da semana passada, nós percebemos que, na maior parte das vezes, os pais têm tendência a criticar ou a identificar o que está errado. Já percebemos porque é que isso acontece. Se tens curiosidade, não estiveste cá na última terça-feira, volta atrás, vai lá ao Facebook ou então no nosso canal de YouTube, vais encontrar essa live, onde eu explico porque é que nós temos tendência a identificar ou a encontrar o que não está bem, o que está errado.
E por isso, às vezes, é mais difícil controlar e vamos lá criticar. Portanto, nós estamos muito treinados para ver o que está errado, o que não está a correr tão bem, e então vamos lá e criticamos. Seja com o nosso companheiro ou companheira, seja com os nossos filhos, que é aqui um bocadinho o tema com o qual nós abordamos, e até em contexto escolar, temos tendência a verificar o que está errado, o comportamento errado, a atitude errada, mas não vemos o que está certo. E vocês vão perceber uma coisa, na maioria das vezes, a esmagadora maioria das vezes, são mais as coisas boas, corretas, que eles fazem, do que propriamente as erradas. As erradas são poucas. Mas como achamos muitas vezes que aquilo aqui é o normal, quando sai fora do normal, lá vamos nós cascar, lá vamos cair em cima. E vamos perceber que isso não é a melhor estratégia. Deixa-vos dar um exemplo que eu há uns anos trabalhei com uma mãe, com um casal, e neste caso até a mãe mais propriamente dito, que estava-me a dizer que estava com algumas dificuldades relativamente à parte da educação de uma das filhas, e isto também era extensível à parte escolar. Mas a parte escolar até nem estava muito, eu vou dizer assim, não havia grande problema. Ela até ia fazendo as coisas bem, mas havia cada vez mais uma degradação da relação entre mãe e filha. E ao perceber o que estava a acontecer, verifiquei que a mãe, por hábito, identificava mais as coisas que não estavam tão bem em casa ou fora de casa, mas tinha a ver com a filha e criticava muito, chamava muita atenção. E provavelmente nas outras coisas, que eram a maioria em que estava bem, não elogiava, não valorizava. E às vezes eram valorizados do tipo, pronto, fizeste bem. E então isto, imaginem, quando estamos a falar de adolescentes que estão a entrar na fase adulta, isto começa a ser mais doloroso para os filhos. Então aquilo começa a chocar mais. Até um ponto aquilo esticou a corda. E houve uma situação que ela estava a falar comigo e nessa semana o que é que acontece? A filha sai de casa. Sim, sai de casa do nada e de repente os pais não sabem o que aconteceu e posteriormente sabem que ela saiu, está em casa de uns amigos, mas que não quer estar em casa. E então foi o pânico e diz, olha, não sei o que eu posso fazer porque eu já não sei o que eu vou fazer nesta situação. Eu disse, calma. A primeira coisa é ter calma. Ela está bem? Sim, aparentemente está bem. Então está bem. Então, neste momento, primeiro passo, calma, que é o mais difícil de se pedir, mas também se não tivermos calma vai ser mais difícil. Em segundo, quando vocês conseguirem falar com ela, não vão criticar, não vão pedir justificações. Apenas digam ou perguntam, está tudo bem contigo, filha? Precisas de alguma coisa? Quando sentis que queres ir para casa, estás à vontade, a porta está aberta. E os pais dizem, mas eu não quero, mas não é isso. Não, vais fazer isto. Depois, quando ela voltar e vocês fazerem isto, eu vou-vos explicar como é que vocês vão alterar o contexto que era muito mais de chocar, de criticar, de não valorizar tanto aquilo que eram as atitudes, comportamentos e até os resultados que a filha tinha. Eu vou-vos explicar como é que vão fazer, mas primeiro vão mostrar que estão de coração aberto e de braços abertos para a receber novamente. E fizeram isso. E ela veio. Passado uns 2, 3, 4 dias veio, tranquilo. Agora vocês vão fazer aquilo que eu vos vou dizer. Para que a relação, principalmente entre a mãe e a filha, pudesse ser muito mais saudável, em que elas se sentissem muito mais próximas e em que a filha se sentisse escutada. E agora segurem aqui, enquanto eu vos dou aqui uma coisa que é interessante, que é, qual é que é a grande diferença? E vocês que estão aqui, tanto no Instagram, que estão aqui a ver pelo telemóvel, como aqui no Facebook, podem até colocar nos comentários, qual é que vocês acham que é a grande diferença entre uma crítica e um elogio? O que é que vos parece? Deixem-me aqui também ver aqui no Facebook, nos comentários, como é que nós estamos. Espetacular, muito bem. Coloquem nos comentários o que é que vocês acham que é a diferença entre um elogio e uma crítica. Eu não queria só ser eu a falar, mas, por favor, coloquem nos comentários ou vão partilhando nos comentários o que é que vocês acham que é a diferença entre um elogio e uma crítica. Eu vou partilhando comigo aquilo que são as minhas... Isto eu estive a pensar, ao longo da preparação desta live, para partilhar convosco. Então, tanto uma crítica como um elogio têm a mesma intenção. Por incrível que pareça, ambas têm a mesma intenção, que é focar no comportamento, influenciar o comportamento, isso vamos a falar dos nossos filhos, influenciar o comportamento dos nossos filhos. Se eu critico, o objetivo é que ele mude de comportamento, faz sentido. Se eu valorizo o elogio, o objetivo é que ele continue ou até vá além, ou faça algo mais, para além de que é aquilo que o comportamento que teve. Portanto, ambos têm a mesma intenção, é influenciar o comportamento. Depois, tem um contexto. Quando eu critico, o contexto é muito mais negativo. Quando eu elogio, o contexto é positivo. Tem uma intensidade, normalmente, quando eu elogio, a intensidade é, pronto, não faz mais que o teu dever, ou parabéns, muito bem.
Quando eu critico, é sempre a mesma coisa, pá. Olha para isso. Nunca te portas bem, ou é sempre a mesma coisa, não estudas, olha para o teu quarto desarrumado. Então, normalmente temos mais intensidade a colocar na crítica, ou a apontar o que é que está errado, do que propriamente quando elogiamos. Estou falando de uma forma geral. Claramente que, e principalmente para os que nos vão acompanhando cada vez mais nestas lives, que estes pais já aprenderam e já perceberam que eu coloco mais intensidade no elogio e menos intensidade na crítica. Depois, a frequência. Por incrível que pareça, isto é uma coisa que eu dei por mim há uns tempos a pensar e dizer, que incrível. Se vocês repararem, os vossos filhos ou filhas, na maior parte do tempo, têm comportamentos e atitudes que vocês gostam, que querem. Mas normalmente nós damos mais atenção aos pequenos comportamentos ou atitudes que são erradas. Portanto, ele tem muito mais atitudes positivas, mas nós olhamos muito mais para as negativas. Quem esteve na live passada percebe isso. Estamos muito treinados. Mas o que é engraçado é que são poucas as vezes que eles têm comportamentos inapropriados ou irresponsáveis, o que vocês quiserem. Na maior parte das vezes têm bons comportamentos, mas achamos que é o dever deles. Engraçado. Outra característica, outra diferença tem a ver com o foco. Quando nós criticamos, normalmente criticamos a pessoa. É sempre a mesma coisa para isso. É sempre um desarrumado. Quando elogiamos, dizemos, boa, grande atitude, filho. Gostei da forma como tu estiveste a falar com o teu irmão. Portanto, já direcionam mais para o comportamento. Claro que sai, quase que, muitas vezes dizem, pá, eu quase que nem me seguro e saio e vou e critico ele ou ela. Mas o objetivo era tentar mudar o comportamento. E eu percebo isso da parte dos pais. Aliás, e eu não sou perfeito e já dei por mim a errar. O que é que eu digo às vezes para mim próprio? Eu lembro que uma vez, a minha filha tinha aí 2 anitos, 2 anos, e uns trocados, como eu costumo dizer, agora já está quase a fazer 4. E eu lembro-me de estar a dizer assim, filha, isto foi a adormecer até. Lembrei-me agora, interessante, nem estava no script que eu tinha aqui pensado para esta live, mas deixa-me dizer uma coisa que é muito interessante. Atenção, eu sou um ser humano e erro, não sou perfeito. O que eu procuro é não ser perfeito, mas procuro aprender com os meus erros e procurar melhorar, passo a passo. Não temos que ser perfeitos, não temos que fazer tudo. Começa por um degrau, uma vez, um elogio, uma vez por dia. Então eu lembro que ela estava a adormecê-la e ela estava a ter um comportamento assim, muito mais extemporâneo, a brincar, a tirar o calçado. E eu disse, filha, assim fico triste contigo. E eu fiquei a pensar naqueles segundos imediatos a seguir. E eu não estou triste contigo. E reformulei, filha, estou triste, o papá está triste com o teu comportamento. Não estou triste com ela. Eu com ela estou sempre feliz. O teu comportamento é que me deixa triste. Isto é uma coisa... Atenção, e eu sei isto, traz para a frente, como costuma dizer, mas não quer dizer que eu não erro. Portanto, eu percebo perfeitamente quando do outro lado, às vezes tenho pais que dizem, Nelson, mas eu não sei. Tranquilo. Ouçam, vamos sempre a tempo, desde que os nossos filhos estejam perto de nós e tenhamos algum grau de influência sobre eles, em termos de liderança, vamos sempre a tempo. O que for possível. Portanto, eu também erro e dei por mim. Não estou triste com ela, estou triste com o comportamento dela. Isso faz toda a diferença. Ok? Portanto, há aqui 5 pontos que eu considero que é uma diferença entre a crítica e o elogio. Tem a mesma intenção, mas contextos diferentes, intensidades diferentes, frequências diferentes e o foco é diferente. Faz sentido? Eu lembro que uma vez estava a trabalhar, fazer uma oficina, neste caso era uma oficina que nós trabalhávamos o que era? Era os objetivos escolares. Aquilo era início de ano letivo, então era uma oficina com jovens até o 12º, em que trabalhámos só objetivos escolares. Eu lembro que numa fase final da oficina, uma das jovens levanta o braço porque eu disse, agora definam um prémio que gostassem de receber caso consigam obter o objetivo desejado. E o prémio, não vou agora perder muito tempo, não é a estratégia mais eficaz, mas num curto prazo é uma boa estratégia para motivar o comportamento. Depois não é tão forte e até às vezes pode ser contraproducente. Não vá pensar, mas tu estás prémio não. O prémio numa fase inicial faz sentido, senão ninguém trabalhava. Portanto, recebem um ordenado, o prémio é importante. Né? Portanto, mas não é isso que faz a diferença. Mas numa fase, num curto prazo, faz todo sentido e era o que eu utilizava como estratégia normalmente no primeiro período. E ele disse-me assim, Nelson, prémio eu não gostaria, não era bem isso. E eu fiquei curioso, cheguei ao pé dela e perguntei, mas então, o que é que leva a não querer escolher um prémio? Ele disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Eu gostava que vocês escutassem com toda a atenção, porque isto pode fazer a diferença na tristeza, num estado quase de depressão,
e a felicidade dos vossos filhos. E ela diz uma coisa assim, ao professor, está a ver aqui os meus objetivos? E ela mostra-me os objetivos. Para a minha mãe, isto é bom para os colegas. Para mim, ela tem que ser mais. E eu gostava, era mesmo que a minha mãe sentisse orgulho em mim. E agora reparem, para esta jovem, que definiu objetivos, que eram objetivos interessantes, isto era de 1 a 5, estão a falar uma média de 4.3, 4.4, era uma coisa assim. Isto média. Para a mãe, aquilo não é suficiente. Tinha que ser mais. Isto era bom, era para os outros. Para ela, não. E isto, repara, nunca é suficiente. Olha a sensação de nunca ser suficiente para a mãe. Já não sei como era para o pai, mas para a mãe garantidamente não era. Reparem, isto é muito interessante. Muito interessante. Então, como é que vocês acham que os nossos filhos veem a crítica? Quando eles são criticados, como é que acham que eles veem? Têm alguma sugestão? O que é que vocês gostariam de colocar aí no chat, tanto aqui no Instagram como aqui no Facebook? Deixem-me ver se está tudo ok aqui no Facebook. Sim, senhora, estamos a toda a velocidade. Muito bem. Eu aqui é que não consigo muito bem ver os comentários. Pronto, mas vou aprender. Estou a aprender, o que é ótimo. Deixem-me ver deste lado se consigo ver os comentários. Não, tenho que falar com a minha equipa para me mostrar como é que eu faço isto dos comentários, porque de facto eu ainda não sei. Portanto, António, tens que me ajudar, porque eu aqui não vejo os comentários do Facebook, mas no Instagram eu vejo claramente. Portanto, como é que os nossos filhos veem a crítica? Eu vou-vos dar aqui 3 exemplos. Provavelmente há mais, e eu gostaria que tu partilhasses contigo. O que é que tu achas? Aliás, tu que és mãe ou pai, também provavelmente ainda és filho ou filha. E eu vejo muitos pais que dizem-me, que às vezes têm uma relação difícil com os seus próprios pais, porque uma relação muito mais de crítica, nunca estava bem, nunca era suficiente. Como é que os vossos filhos veem a crítica? Primeiro, um sentimento de injustiça. Quer dizer, eu faço sempre bem as coisas. Agora que falhei, que não tive a atitude certa, já está a cair em cima de mim. Portanto, quando eu faço bem, não diz nada. Quando eu faço e as coisas não correm bem, já me está a criticar. Provavelmente acontece isso contigo na tua empresa. Como é que tu achas que te sentes? Também há um sentimento de incompetência. Está-me sempre a criticar que eu não estudo, que eu não tenho bons resultados. Em vez de valorizar as pequenas conquistas que eu tenho, não está-me a dizer que eu nunca consigo. Se calhar não consigo mesmo. Se calhar sou incompetente. E também há um sentimento de afastamento. O que é que quer dizer isto de afastamento? Repara, quando tu criticas com mais frequência, parece que não é suficiente para o teu filho, ou o teu filho acha que não é suficiente para o pai ou para a mãe. Eu gostava que tivesse orgulho, não tenho orgulho em mim. Provavelmente nem gostam de mim. E até tenho pouca vontade de estar com os meus pais. E à medida que eles vão crescendo, vão tendo cada vez menos vontade de estar com os pais. Repara, tu gostarias de estar com uma pessoa que, por norma, está sempre a criticar tudo e todos? Se fores como eu, não. Então imagina se essa pessoa é o teu pai ou a tua mãe. Há aquela dualidade de sentimento, mas eu gosto, são os meus pais, mas ao mesmo tempo não gosto. Faz todo sentido pensarmos que se calhar não é a melhor estratégia. E como é que os nossos filhos veem o elogio? Repara, interessante, como é que os nossos filhos veem o elogio? Primeiro, com uma maior motivação, aquele sentimento ou sensação de querer fazer mais. Porquê? Porque quando vem que o pai diz, ou a mãe diz, boa filho, gostei da tua atitude, chegaste a casa, pegaste logo nos cadernos, foste fazer exercício, foste estudar e fizeste mais que aquilo que eu estava à espera, porque tu até disseste que ias ficar 1 hora e ficaste 2 horas. Brutal, grande atitude, filho. Continua a empenhar-te e esforçar-te desta forma porque vais conseguir alcançar o teu objetivo. O meu pai viu, olhou para mim, valorizou o que eu fiz. Então a tendência é eu querer fazer mais para ser visto. É uma necessidade de qualquer ser humano ser reconhecido. Há aqueles que dizem, ai não, Nelson, mas eu não preciso que me elogiem. Olha, quando ouvires isso, esses são os primeiros a querer ser elogiados. Conversa da treta, é cá para fora. Cá dentro há um buraco enorme desejoso de absorver elogios teus. Quem te disser o contrário está a mentir, é da boca para fora. Acredita, porque é uma necessidade básica do ser humano. Não é do Manuel, do Joaquim ou da Maria. É do ser humano. Portanto, não ligues essa conversa. Não olhes tanto para o que eles dizem, olha mais para o que eles fazem. Vai falar muito mais alto. Portanto, há um sentimento também de competência. E eu sinto que cada vez que faço mais sou valorizado. E porque faço mais até tenho resultados. Se calhar até sou capaz de alcançar o objetivo que eu defini. Faz sentido? O que é que tu achas? E também há uma ligação muito mais forte. Os pais que valorizam mais aquilo que os filhos fazem e, consequentemente, os resultados. O resultado não é tão importante valorizar, mas devemos... Também há aí uma conversa que valoriza só o comportamento, a atitude, o que ele faz, não o resultado. Se queres a minha opinião, nem é 8 nem 80. O 80% das vezes valoriza a atitude, o comportamento e 20% faz menção do resultado que obteve.
Então, agora também não vamos dizer, vou esconder o 100% que teve, vou valorizar apenas o trabalho, o empenho, o esforço, as horas que dedicou. Claro que sim, mas parabéns pelo 100%, porque isso é mérito teu. Tu mereces. Faz toda a diferença. Então, mais motivados, sentem que querem fazer mais, repetir aquele comportamento para ser visto pelos pais e serem valorizados. Toda a gente quer ser valorizado. Um sentimento de competência, porque eu faço mais, sinto que sou capaz, porque tenho resultados. E mesmo não tendo resultado, o que é que o pai valoriza? A atitude, o comportamento. O resultado é uma consequência que apenas é separada pelo tempo. Pode demorar mais, pode demorar menos, depende. E há uma ligação mais forte, porque eu sinto que o meu pai gosta de mim, valoriza-me, acredita em mim, competência, e provavelmente sente orgulho em mim, independentemente dos resultados. A atitude faz toda a diferença. O que é que vos parece? Coloquem nos comentários, façam questões, coloquem as vossas dúvidas. Estamos aqui para conversar. Eu adoro falar, mas era muito mais interessante também se fossem colocando perguntas. Ou partilhar a vossa opinião. Eu no Facebook ainda não consigo ver, mas vou aprender garantidamente para a próxima live. Mas nesta aqui ainda estou com dificuldades. António, tens que me ajudar porque eu não estou a ver como é que se faz. Muito bem. Então, lembram-se há pouco quando eu falava daquela família cuja mãe me pediu para me ajudar, ou para eu ajudá-la, por causa da filha que ela saiu, voltou, e agora eu disse-lhe como é que tu vais fazer para a vossa relação ser muito mais próxima, mais de confiança, menos atritos, maior bem-estar e maior ambiente de qualidade em casa. Então é muito simples. Primeiro, vais escutar mais com o que vais falar. Tens duas orelhitas, uma boquita significa que vais ouvir mais com o que falas. Então vais escutar mais a tua filha. Vais valorizar mais as pequenas coisas que ela faz em direção a pequenos objetivos que ela tem definido. Por exemplo, uma vez por dia valoriza algo que ela fez. Vão dizer, oh não, só uma. Sugiro-vos a colocar esse desafio na vossa vida em valorizar uma coisa, elogiar uma coisa por dia o vosso filho ou a vossa filha. Vão ver que vai exigir. Não é assim tão simples, ou melhor, não é assim tão fácil, porque não estamos habituados. Faz sentido? Uma vez por dia, são 7 por semana, 30 por mês, 365 por ano. O que é que tu achas? Começa um degrau de cada vez. Então, eu disse isso. Escuta mais, fala menos. Expressa a tua opinião de como te sentes quando observas algo, mas não coloques a tónica nele. Tu coloca a tónica em ti. Escuta o que ela tem a dizer e valoriza mais. Resultado disto tudo. Passado uns quantos meses, ela diz-me isto, Nelson, nunca tive uma relação tão próxima, tão de confiança, tão boa como tenho agora com a minha filha. E isso graças a ti. E eu disse, obrigado pela parte que me toca, mas eu de facto não fiz muito. Tu fizeste mais. Quando tu mudas, tudo à tua volta muda. Porque tu mudaste a forma como abordavas as situações e a tua filha. Ela também mudou. E hoje, essa mudança, teu mérito. Porque tu mereces. Portanto, agora, dir-me-ão, então Nelson, como é que eu posso fazer um elogio de forma correta? Não, como é que eu posso fazer? Deixa-me dizer ao contrário. O que é que não devem fazer? Eu lembro que uma vez estava num centro de estudos e estava à espera para falar com a diretora do centro de estudos. E enquanto estava sentado, porque entretanto veio uma cliente, não é? Tinha pedido uma reunião e eu fiquei ali sentado, uns 5 nem tanto, 3 metros de distância do gabinete da diretora, que por acaso a porta estava entreaberta, não estava fechada. Portanto, estava para ouvir tudo. Eu não fiz de propósito, mas estava a ouvir. E dizia a mãe para a diretora, sabe, eu tenho aqui o meu filho, eu gostava que ele pudesse vir para cá, ele é um bom aluno, ele tem boas notas, mas ele a português tem aqui um problemazito. Aquele na parte da escrita, de fazer as composições, ele escreve muito pouco. Ele sabe 2 ou 3 linhas, ele não consegue fazer mais que isso. Portanto, eu tenho aqui este problemazito e eu gostava de ver se vocês podiam ajudá-lo aqui no centro de uso para ele melhorar. E eu pensava para mim mesmo, então para aí, deixa isso eu percebo. Ele até é um bom aluno, a todas as outras disciplinas, e a português até é um bom aluno, exceto na escrita. Porque escreve pouco. E tu estás a dar foco. Reparem que eu dizia que a maior parte das vezes os nossos filhos fazem coisas boas, mas nós só focamos no que está errado. Ou no problema. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se aquela mãe... Atenção, eu não estou a dizer isto com um tom crítico sobre a mãe. É trazer à consciência aquilo que às vezes não é consciente para nós, pais. Então a mãe está a dizer à diretora que o filho tem um problema. Em casa, o que acham que ela diz? Que ele tem uma virtude? Não. Filho, tens aqui um problema, tu não escreves muito. E porque repete isto, é quase como aquela expressão, uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. Portanto, tu repetes várias vezes em casa, tens um problema que tu não escreves, e coincidentemente, tu dizes isso quando ele não está a conseguir fazer. Portanto, ele diz assim, se calhar tenho mesmo um problema, porque a realidade o que é que me está a mostrar? É que eu não consigo. Portanto, tenho um problema. Então, como é que uma criança que sente que tem um problema, como é que ele se vai comportar? Como alguém que tem um problema.
Portanto, isto é quase que uma pescadinha de rabo na boca. Não sai dali. Não é esse tipo de elogio que eu quero que tu faças, que é olhar só para o que está negativo. Se tu queres mudar o comportamento do teu filho ou da tua filha, ou pelo menos contribuir para ele. Outra coisa às vezes acontece é, tenho pais que vêm até mim, oh Nelson, gostava que pudesse ajudar o meu filho. Ele sempre foi um miúdo muito inteligente, mas agora está a ter dificuldades com algumas disciplinas. Normalmente acontece quando entra no secundário. E eu digo logo, mas que ele era inteligente? Não, ele era um miúdo muito inteligente. Então deixa-me dizer aqui uma coisita assim pequenita. Claro que sim, você já fez asneira. Asneira? Não, não deve dizer que ele é inteligente. Repara, não deve dizer que ele é inteligente, que ele é bonito, que ele é o melhor, que ele é o mais rápido. Porquê? Qual é o mal? É que quando tu dizes ele, no cérebro, há uma parte que tem a ver com o autoconceito, com a identidade, que se eu sou aquilo. Então eu quero me comportar como alguém que é inteligente. A questão é que às vezes a realidade pode mostrar que isso não é totalmente verdade, entre aspas. Eu não sei. Por exemplo, uma filha muito inteligente, mas hoje tirou um 50% da matemática. Ele tirava sempre 95, 90, tirou um 50% da matemática. O que é que acham que ele vai pensar? E ele, não os pais. Se calhar eu não sou muito inteligente. Então, se eu começo a ter pistas da realidade dele que potencialmente lhe mostram que eu não sou inteligente, e eu, para não deixar de ser aquela pessoa que eu acho que sou inteligente, tenho tendência a fazer menos, a arriscar menos, para não mostrar publicamente que já não sou aquilo que eu gostava de continuar a ser. Então, o foco não deve ser para a pessoa, tu és, identidade, mas para o comportamento, a ação, o que ele está a fazer. Como é que nós vemos isto? Vou partilhar aqui um estudo que eu partilho muitas vezes este estudo da psicóloga norte-americana Carol Dweck, e ela resolveu fazer um estudo que relacionava a motivação com a linguagem. Então o que é que ela fez? Decidiu, numa escola, juntar cerca de 400 alunos do 5º ano e deu-lhes um teste de puzzles muito simples, para todos fazerem. No final de receber os testes, corrigir, deu-lhes o resultado seguido de um elogio. A metade deles, cerca de 200, disse: uau, o 8 em 10 deve ser mesmo inteligente. Então elogiou a inteligência. Para os outros 200, o elogio foi mais ao esforço. Uau, o 8 em 10 deves ter te esforçado muito. Passado algum tempo, decidiu voltar a ter com esses dois grupos de 200 alunos do 5º ano e perguntou-lhes: tenho aqui 2 testes para vocês fazerem. Um mais fácil e um mais difícil. Cerca de 90% dos alunos que foram elogiados pelo esforço quiseram fazer o teste mais difícil. A maioria dos alunos que foram elogiados pela inteligência quis fazer o teste mais fácil. Interessante. Passado mais algum tempo, volta a estar novamente com os mesmos 2 grupos e agora dá-lhes um teste mais difícil para eles fazerem. Tanto um grupo como o outro não teve resultados satisfatórios. Mas o grupo que foi elogiado pelo seu esforço adorou fazer o teste, esteve muito mais envolvido na resolução do teste, apesar de não ter o resultado, vamos dizer, positivo, mas gostou imenso de fazer o teste. Aquele grupo que foi elogiado pela sua inteligência detestou fazer o teste e mais tarde nos disseram que aquilo é a prova que eles não são inteligentes. Interessante. Passado mais algum tempo, a professora volta, neste caso a psicóloga, volta a estar com eles e dá-lhes um teste do mesmo grau de dificuldade que o primeiro, que era simples. E agora reparem, os alunos que foram elogiados pelo seu esforço melhoraram os resultados 30% comparativamente com o primeiro teste. Têm o mesmo grau de exigência. Os alunos que foram elogiados pela sua inteligência pioraram 20%. Portanto, os que foram elogiados pelo seu esforço melhoraram 30%. Os que foram elogiados pela sua inteligência pioraram 20%. O que é que ela concluiu? Que quando nós elogiamos a atitude, o comportamento, o esforço, a ação, o que ele faz ou o que ela faz, levamos a que o mais importante é trabalhar, empenhar, esforçar-se do que propriamente o resultado. Quando nós elogiamos a pessoa com um rótulo, ela depois tem tendência a não querer fugir desse rótulo. E então tem medo que a realidade mostre que isso não é verdade. Então ela define isto como uma mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Mentalidade fixa é aquelas pessoas que foram, ao longo da vida dito: tu és inteligente, tu és o maior, tu és o mais bonito, tu és o melhor. Mentalidade de crescimento é aquelas pessoas que direcionaram muito mais o feedback, o elogio, para o comportamento, a atitude, o que ele ou ela poderiam fazer para chegar a um determinado resultado. Então, podes sempre ir a tempo trabalhar uma mentalidade de crescimento, que é olhar para o cérebro como um músculo
que quanto mais trabalhar, quanto mais for estimulado, mais cresce. Agora o inverso é, tu focares muito na pessoa e ele quer agarrar-se àquele rótulo, àquela identidade e tem medo que a realidade mostre que isso não é verdade. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que o elogio deve ser direcionado para o comportamento do teu filho ou da tua filha. E a minha experiência diz-me que deve ser acompanhado pelas 5 vogais que nós temos no alfabeto. Nelson, 5 vogais? Sim. O A, o E, o I, o O e o U. Deixa-me te explicar para parecer claro. Então, o teu feedback deve ser direcionado para o comportamento, aquilo que ele fez, ou que está a fazer. A de amplificado. Então, vais dar mais intensidade ao elogio do que propriamente estavas à crítica. Faz sentido? E a intensidade é, não tem que ser como o Nelson, que o Nelson já por si já é intenso em casa. Portanto, eu sou capaz de exagerar um pouco mais. Exagerar, mas com veracidade. Não é de ser palhacinho. Tu vais pensar um bocadinho. Quando eu critico, se calhar falo um bocadinho mais alto. Então vou elogiar falando um bocadinho mais alto com paixão. Podes aumentar a intensidade se trouxeres o teu marido ou a tua esposa. Ou o irmão ou a irmã. E valorizarem todo aquele esforço do teu filho ou tua filha. Estás a amplificar aquele elogio. É de específico. Dizes, filho, parabéns pela tua atitude que tiveste. Chegaste a casa, pegaste logo nos cadernos e foste estudar e tiveste 1h30 a trabalhar porque o teu grande objetivo é chegar ao resultado X. Parabéns pela atitude, pela resiliência e pelo esforço, porque mesmo cansado foste estudar. Específico no comportamento. Depois, de preferência, um elogio deve ser imediato. E, imediato, se possível na hora. Se deixares para muito depois, perde o efeito. Deve ser orientador. O que é este orientador? Filho, como dizia há pouco, parabéns pelo teu esforço, pela tua atitude de teres ficado 1h30 a fazer exercícios, a estudar, a fazer resumos, mais que aquilo que até te tinhas comprometido estar a fazer. E acredita, filho, quanto mais te empenhares e te esforçares, mais perto, orientador, para um objetivo, mais perto estarás de alcançar o teu objetivo. Então, porque tu fazes isto e isto, estarás mais perto de alcançar aquilo que tu desejas. O objetivo é o mais importante? Não. Mas se tu ligares o trabalho, a atitude, a um resultado que é possível de alcançar, ele vai querer cada vez mais fazer isso. E o de único. Não vais fazer sempre um elogio da mesma forma ao teu filho. Portanto, não tens de fazer todos os dias a mesma coisa, a mesma atitude. Faz coisas diferentes, que tu observas que foi que ele teve diferente, teve a atitude certa, fez aquilo que devia ser feito. Há vários dias que anda a fazer isto. Bem, vou lá e dizer-lhe, filho, parabéns, que todos os dias tens arrumado o teu prato, até traz o prato do teu irmão, colocas em cima da banca e até tens ajudado o pai a arrumar. Parabéns pela atitude, pela essa forma de estar, porque quanto mais te empenhares em teres essa atitude, mais homenzinho e crescido e responsável serás. O que tu achares que fará sentido ou que seja um objetivo futuro para o teu filho. Portanto, há de amplificar, é de ser específico e de imediato, o de orientador, para um resultado vai acontecer, e o de único. Faz sentido. Então é assim que eu tenho ensinado muitos pais a trabalhar elogio. Não é nada de especial. É fazer. Não, se calma, a crítica. Eu vou-te explicar como é que tu fazes uma crítica. Não vou fazer. Porque não me deves criticar. Não, se ele tem um comportamento errado que não devia ter, como é que eu vou fazer? Vou deixar passar? Isto também não faz sentido. Claro que não. Claro que não. Em vez de criticar, eu prefiro fazer um chamar a atenção. É um chamado à atenção, trazê-lo à terra. É tornar consciente aquilo que ele não tem consciência do seu comportamento. Como é que podes fazer isso? Eu vou dar um exemplo. Isto é aquilo que eu faço, nem sequer li um livro, isto tem a ver com a prática e aquilo que faz sentido em termos de comportamento. Então, aqui também podes usar as 5 vogais. É uma forma de ajudar. Então, como é que eu posso fazer o chamado à atenção para um comportamento que não foi correto? A. Ambiente calmo. Imagina que teu filho chegou a casa e, em vez de ir estudar ou fazer os trabalhos de escola como estava definido e ele disse que ia fazer, ficou sentado, se escarrapachado em cima do sofá a ver televisão. Se aquele momento é um momento calmo em que tu podes chegar lá e conversar com ele e tens algum tempo para o fazer e o ambiente vai-se proporcionar para isso, maravilha, faz. Vais expressar o que sentiste. O que é que isto quer dizer? Filho, deixa-me te dizer uma coisa. Olha, eu fiquei um bocadinho triste com aquilo que observei agora que chegaste a casa. O que eu estava à espera era que tu, até depois do lanche, fosses
fazer os teus trabalhos de escola e preparar a matéria que vai sair no próximo teste. E calas-te. Portanto, um ambiente calmo, vais a expressar o que sentiste e mostrar qual era o comportamento que estavas à espera. E depois vais esperar que ele diga alguma coisa, que ele partilhe, que ele justifique. O que tendência é, vai justificar o comportamento. Podes dizer, este chamado de atenção pode ser imediato ou pode ser num momento diferente. Imagina, se é um contexto, um ambiente que já está tenso, não vais agora chamar a atenção quando o momento está tenso. Não vale a pena, mas vale deixar para depois, está tudo mais calmo. O O é de opinar. Vais deixar o teu filho opinar sobre a situação. Que é isso, opinar? É ele justificar. Portanto, depois de teres dito o que tu sentiste e o que estavas à espera que acontecesse, tu calas-te e aguardas uns segundos a ver se ele fala. Se ele não fala, tu perguntas, filho, o que é que aconteceu e que te levou a ficar aqui sentado a ver televisão? E ele vai dar as explicações. Pode dizer, oh mãe, eu estava tão cansado, estava com dores de cabeça e olha, fiquei aqui a ver televisão. Compreendo perfeitamente, filho. Olha, provavelmente se estivesse no teu lugar, cansado também, provavelmente teria feito isso. Vamos fazer uma coisa. Vamos à vogal U. Uma ação diferente. No futuro, se tu pudesses fazer algo que evitasse, nos dias em que estás mais cansado, não ir estudar e fazer algo que permitisse compensar ou então arranjar uma estratégia para trabalhar, o que é que poderias fazer? Ele pode dizer, oh mãe, olha, se calhar eu, em vez de ir estudar, vou descansar uma horita e depois do jantar eu estudo e faço os meus trabalhos das 8 às 9, ou das 9, 8 e meia às 9 e meia, faço os trabalhos que eu comprometi-me a fazer. Ou seja, tu colocas a questão, o que é que tu podes fazer para evitar que esta situação aconteça? Ou então que permita remediar, por exemplo, o ele estar cansado ou com dor de cabeça naquele dia. O que é que ele pode fazer? Vai estudar mais tarde? Vai compensar no outro dia? Ou compensa no dia seguinte? Fica claro. Ele sai com uma tarefa, sai com uma ação definida. Tu dizes, parabéns pela atitude, filho. Mesmo ter estado ou teres tido um comportamento que se calhar não era o mais aconselhável, em função daquilo que tu definiste como objetivo para ti, tiveste a capacidade e a consciência de refletir e criar uma nova estratégia. Parabéns por essa atitude, filho. Quanto mais te empenhares, quanto mais mostrares esta atitude reflexiva e de encontrar soluções, vais tornar cada vez um homem responsável, confiante, de compromisso, o que vocês acharem que será de valor para ele. E está feito. Como é que eu posso fazer o chamado à atenção e não criticar? Um ambiente calmo, expressar o que sentiste e o que estava à espera que acontecesse. Pode ou não ser imediato. Nunca deve ser imediato, na minha opinião, se o ambiente já está tenso. Mas vale deixar para depois. Deixa que ele possa opinar sobre o assunto, ou seja, justificar, e depois perguntas o que é que ele pode fazer para evitar que isto aconteça, ou uma solução de recurso se isto acontecer, para que ele não deixe de fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer. Isso faz sentido. O que é que vos parece? Coloquem no chat o que é que vocês acharam, como é que nós devemos elogiar, como é que nós devemos não criticar, mas sim chamar a atenção. Mas o que às vezes os pais dizem assim, oh Nelson, tens razão, mas é assim, eu não elogio, isso não faz sentido para mim elogiar, porque repara, aquilo é a obrigação dele levantar o prato, é a obrigação dele arrumar o quarto, é a obrigação dele estudar, é tudo a obrigação dele. E eu compreendo, em teoria faz sentido. A questão é, no teu trabalho, é a obrigação tua fazer as coisas? Claro que é. Aquelas estão definidas como funções na tua função, ou no teu papel, onde tu estiveres a trabalhar. Mas se te elogiarem o facto de fazeres algo que tu és obrigado a fazer, mas que fizeste bem, gostas? Se és como as 99% das pessoas em todo o mundo se gostam, tu também gostas. E repara, quando tu és elogiado no trabalho de algo que fizeste, ao qual tu supostamente és obrigado a fazer, tu não sentes mais vontade de querer fazer. Não sentes mais vontade, empenho, mais ligação até com a equipa, com as pessoas? Como é que achas que o teu filho ficará se tu elogiares algo que supostamente ele é obrigado a fazer, mas elogiares pela atitude, pela forma, pelo cuidado, pelo carinho que ele fez? Não só vai querer fazer mais, como vai sentir-se muito mais ligado a ti e o ambiente em casa é muito mais sereno. Então, mesmo sendo a obrigação dele, quanto mais valorizares essa tal obrigação, mais ele vai querer fazer mais e melhor. Faz sentido? A mim faz. Esta é a experiência que eu tenho tido e os pais dizem-me isso. Só temos é que ser consistentes com a estratégia. Ok? Então, qual é a forma errada de elogiar ou de criticar? É sempre a mesma coisa. Portas-te sempre mal. Repara, és sempre a mesma coisa, então nunca és diferente. Portas-te sempre mal. Então ele nunca se porta bem. Portanto, tu, desde que acorda até adormecer, está sempre a portar mal. Não. Então atenção com a linguagem.
Só tiveste 60% da matemática. Xiii! Então, em vez de valorizarmos, tu conseguiste 60% da matemática. Espetacular! Porque tu te esforçaste, empenhaste e eu vi que até ficaste, para além da hora que tu tinhas definido, trabalhar para esse teste. E porque fizeste isto, conseguiste este resultado. Parabéns pela atitude. Porque quanto mais te empenhares, melhores resultados vais continuar a ter. E pode terminar até com um momento mais intenso. Olha, um abraço, um beijo, também aumenta a intensidade do elogio. Já viram isto? Porquê que não arrumaste o teu quarto? Está sempre desarrumado. Forma errada. Estás a focar numa coisa que aconteceu. Em vez de, calmamente, filho, eu observei que o teu quarto estava desarrumado. Sabes, fiquei um bocado triste. O que eu esperava, filho, era que tu pudesses, quando chegasses da escola, ou no sábado de manhã, quando acordasses, que pudesses arrumar a tua cama. Não ficou combinado. Aguardo que ele partilhe alguma opinião ou justifique o que é que aconteceu, filho, para não teres arrumado o quarto. O que é que tu podes fazer de futuro para evitar que situações como esta aconteçam. Deixa o teu filho assumir a responsabilidade da mudança. Desde que tu mudes. Se não mudas, nada muda. Faz sentido? Então, esta é a forma errada. Então é a forma certa. Imagina que o teu filho ou a tua filha chegou a casa e, em vez de ir estudar, ficou a ver televisão. Então já sabemos. Há pouco falei, mas vou reforçar. A forma certa é um comportamento errado. Em vez de criticares, o ambiente é calmo, está tranquilo, não está mais ninguém, estou só eu. Atenção, se é para chamar a atenção, que seja só entre tu e ele. Não tragas público, não amplificas a situação. Eu não quero amplificar, quero acalmar. Expressares o que sentes. Filho, eu verifiquei que tu chegaste a casa, ficaste a televisão, fiquei um bocadinho triste com isso. Sabes porquê? Eu estava à espera que tu fosses estudar das 7 às 8, como tu tinhas dito, para trabalhar e melhorar os resultados à disciplina A, visto que no primeiro período não tiveste os resultados que desejavas. Aguarda uns segundos. Se ele partilhar a opinião dele, escuto. Se ele não partilhar, pergunto o que é que se passou para não teres ido para o teu quarto. E aguardas. E ele vai justificar. Então, o que é que tu podes fazer para evitarmos que esta situação aconteça? E escutas o que ele tem a dizer. Vai encontrar uma nova estratégia para evitar que, das duas, uma, ou ele fica a ver televisão, ou então, se ficar porque estava cansado de cabeça, ou o que for, ele vai compensar noutra altura. Isso é o desejável. Passa a responsabilidade para ele. Tu mudas, ele muda. Tu não mudas, é muito mais difícil de mudar. E temos isto feito. Chegou a casa, foi logo estudar, o objetivo era das 7 às 8, ele teve até às 9 a trabalhar, a fazer resumos, a fazer exercícios. Filho, Manel, anda cá. Filho, João, tenho que dizer uma coisa e não pode passar de hoje. Marido, o nosso filho chegou a casa, nem lanchou, foi estudar, teve a fazer os trabalhos, eu vi que ele está a fazer resumos, até a falar em voz alta sobre a matéria, até às 9 tivemos que ir buscá-lo para vir jantar. Filho, que grande atitude. Quanto mais te empenhares, mais te esforçares para tirar os melhores resultados, a probabilidade disso acontecer será cada vez maior. Amor, moche, vão lá para cima dele, levanta o ar e grave como um momento intenso e emotivo a um comportamento que eu quero que continue. E é isto. Simples, prático. Era o que eu dizia no início. Qual é a dificuldade? É fazer. Mas só preciso fazer uma vez. Define como objetivo fazer uma vez por dia. Durante uma semana. E eu garanto-te, no final dessa semana, entrando na semana seguinte, vais reparar uma coisa. Parece que estou cada vez focado em encontrar coisas que o meu filho faça bem. Para elogiar. Só preciso fazer uma vez. E vais dar por ti. Quando vais a criticar, parece que para e reformulas. Com uma abordagem diferente. E quando tu mudas, parece que as coisas à tua volta, na tua família, mudam. Não é milagre. Tu és esse milagre. Porque mudaste. Faz sentido? O que é que vocês acham? Coloquem no chat aquilo que é a vossa opinião, as vossas sugestões. O que é que vocês têm feito e que valoriza este trabalho do elogio e do chamar a atenção e não tanto criticar. E vão colocando. E eu e a minha equipa teremos todo o gosto em responder, dar-vos todas as sugestões para que vocês em casa possam ter os resultados desejados com os vossos filhos. E acima de tudo que a relação com os vossos filhos seja cada vez mais proximidade, maior confiança e que os vossos filhos sintam orgulho em vocês. E vocês sintam orgulho nos vossos filhos. Próxima live, já estamos olha o tempo, já estamos aqui. Próxima live será na próxima terça-feira às 18 com o tema porque é que eu não quero que tu aprendas comigo e o teu filho vai agradecer. Este é o tema da próxima live. Porque é que eu não quero que tu aprendas comigo e o teu filho vai agradecer. Ficaste curioso ou curiosa? Então, na próxima terça-feira às 18, eu estarei aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube para partilhar contigo de valor
conteúdo de valor para que vocês possam, com os vossos filhos, ajudá-los, impulsioná-los, para que eles tenham melhores resultados na escola e, de uma forma geral, melhores resultados na sua vida. Se fizerem isso, acho que já estou a contribuir para um mundo muito melhor. Foi um prazer estar convosco. Um grande abraço da minha parte. E se não for antes, vemo-nos na próxima terça-feira, às 18, para mais uma live do programa Educação Escolar. Até lá, um grande abraço da minha parte.